tudo, eu já quero quebrar uns mitos. Como eu falei, existem muitos mitos e muitas questões que acabam deixando a gente literalmente em sofrimento mesmo. Então, vamos lá. O seu guia espiritual, ele tá do seu lado, independente da sua religião ou trabalho espiritual. Eu acreditava muito nisso. Eu precisei que alguém quebrasse esse mito para mim, para que eu pudesse me libertar. O que me falavam muito quando eu comecei nesse caminho da mediunidade, né? Quando eu comecei a ter os sintomas da mediunidade, me falavam que se eu não fosse na religião X ou Y, enfim, se eu não fosse lá, o meu guia ficaria muito triste comigo, porque ele só trabalharia comigo lá, né? E aí, se eu não fosse, ele ia ficar lá, preso, e eu ia ficar na minha casa sem fazer nada, porque era um inútil. Basicamente, era isso que eu acreditava. E aí, eu precisei que alguém quebrasse esse mito para que eu pudesse quebrar a primeira barreira, né, que me impedia de ter contato com o meu guia. Então, já saiba, o seu guia, ele está com você independente do trabalho que você realize, se você realiza algum trabalho espiritual, da forma que você realiza, até porque não necessariamente você precisa ter um trabalho específico espiritual para que o seu guia trabalhe com você, né? Você pode trabalhar no seu dia a dia através da sua própria consciência, né? Estando consciente, sabendo certas coisas, você pode ajudar muito mais do que às vezes só estar em um lugar tal dia da semana, né? Às vezes até falando besteira para as outras pessoas, não que todos falem, mas a gente sabe que existe muito, né? E se você não busca conhecimento, se você não tenta expandir a sua consciência, as chances de você chegar para alguém e falar uma besteira é muito grande. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Então, ele sempre vai estar com você, independente da sua religião, do trabalho espiritual, se você tem religião ou não. O importante é você estar em busca dele também, né? Para que ele consiga esse contato com você. E aí a gente vai falar mais sobre isso nos próximos slides. Inclusive, né, o próximo ponto. Ele sempre está por perto, mesmo que você não perceba. Eu sempre recebo mensagens assim: Lu, será que todo mundo tem um guia espiritual? Ou será que o meu guia está comigo? Será que. Vou espirrar, peraí. Parece que passou a gravidez, voltou a rinite, gente, é uma coisa. Mas será que o meu guia está comigo? Será que ele está por perto? Será que eu tenho um guia espiritual? Será que todo mundo tem? E todo mundo tem, né? Isso também é legal da gente entender esse lugar do ego que tanto coloca a gente como nada, como tudo, né? O nosso ego. Então, às vezes, a gente acredita que existem pessoas especiais que têm contato com o guia e que têm uma equipe espiritual, e existem pessoas que não são especiais que não têm. E ninguém é especial, né? Todo mundo é essencial, todo mundo é essência. Então, todos têm o mesmo direito de ter um guia espiritual, de ter uma equipe espiritual, todos têm a sua importância na espiritualidade. Por mais que a gente não consiga enxergar, né, às vezes, a importância do outro, né? Como às vezes o outro, mesmo quando machuca a gente, ele tá sendo importante. Isso é difícil, mas é importante, né? E aí, todos nós temos esse direito de ter o guia espiritual, todos nós somos importantes, todos nós somos relevantes. Então, você tem o seu guia espiritual por perto. A única diferença é que pode ser que você não sinta que ele está por perto. Não quer dizer que ele não esteja. Eu sinto muito isso na minha vida quando eu estou em momentos muito conturbados, assim. Então, eu estou passando por uma dificuldade, uma situação difícil, não estou sabendo lidar com ela, né? Porque é diferente você estar passando por uma situação difícil e estar consciente, né? Estar com clareza mental. Eu sempre peço nas minhas orações clareza mental, né? Porque às vezes é difícil. Mas quando você não está consciente, quando você está cheio de conteúdo interno, você não vai perceber mesmo, que é o que eu percebo que acontece comigo também, quando eu estou numa situação difícil, não estou conseguindo ver com clareza, não estou conseguindo assimilar aquela situação, eu sinto como se a espiritualidade não estivesse comigo. Eu sinto como se eu tivesse perdido essa conexão. E não é verdade, né? Até porque no momento que eu volto, no momento que eu faço o que tem que ser feito, a conexão volta. Então, quer dizer que não é que eles não estivessem ali naquele momento, mas eu que não estava percebendo. E é legal a gente ter essa percepção para não se sentir abandonado mesmo, né? No momento difícil. A gente
tem ali a ajuda. E a gente pode pedir ajuda a qualquer momento, mesmo que a gente não perceba essa intervenção de forma óbvia, né? E aí é o que eu falei, que para perceber a atuação do seu guia, você precisa fazer um esforço, né? O médium precisa se esforçar de alguma forma. Eu coloquei esforço entre aspas, e eu colocaria entre muitas aspas, porque não é um esforço que eu diria trabalhoso, né? No sentido de ser algo extremamente difícil. Mas é algo que você precisa ser feito. Algo precisa ser feito, né? Então é esse sentido do esforço que eu faço.